aí, olha. Subscreve o canal. Bem-vindos ao Tudo Boa Podcast. Isto depois de férias, tivemos de férias. Também tivemos quê? Um mês? Não, chegou um mês. Não. Tivemos quase um mês. 2 semanas. 2 semanas. Espero que tenham saudades nossas. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial, quer dizer, com duas. Vamos tê-lo cá como convidado. Está ali atrás das câmaras, nem vou dizer quem é, mas para vocês perceberem, foi ele que fez o primeiro logotipo e movimento do podcast. O início disto tudo nasceu de mim e dele, portanto foram ideias que fomos tendo. E depois tem aqui um senhor à minha frente, se chama Paulo Guedes. Tinha uma pergunta, uma curiosidade que não fiz antes, que é: tens alguma coisa a ver? Há um músico muito famoso no Brasil que é qualquer coisa Guedes, como é que ele se chama? Beto Guedes. Beto Guedes, tocou com roupa nova e etc. Isso, da turma dos mineiros lá do Clube da Esquina. Exatamente. Há alguma coisa a ver ou não? Dizem que todo Guedes é parente. Eu devo ser da parte baiana da família. Ok. Sabes que eu gosto muito do trabalho dele. Ele toca gaita de beiço e subia. Ele tem um assobio, acho que o assobio mais bonito do Brasil, pelo menos do que eu vi. Olha, esse é o Milton Guedes. Não. É um instrumentista. É um instrumentista, sim. Milton Guedes é um instrumentista. Também, o Beto Guedes é mais antigo, né? Okay. O Milton, ele acompanha o Oswaldo Montenegro, já acompanhou Gilberto Gil e muitos outros cantores. Um grande instrumentista, sim. Okay. Lulu então, Santos também. Roupa Nova, ele gravou coisas para saxofones, também, etc. Sim. Pronto. Eu sou muito fã de um artista que você lá tem no Brasil. Se calhar a pessoa que eu mais sou fã na minha vida é de um senhor chamado Oswaldo Montenegro, justamente. Maravilhoso. E então fiquei curioso. Olha, nós aqui no programa temos um quadro que é: o convidado anterior deixa uma pergunta para o convidado novo e o convidado novo depois deixa uma pergunta para o próximo convidado. E então esta foi a pergunta que deixaram. Ele chama-se Ivan, é um artista aqui de Portugal, um artista alentejano, e ele deixou esta pergunta para ti. O que ele pensa sobre o Alentejo? Okay. O que é que tu pensas sobre o Alentejo? Olha, eu penso que o Alentejo é uma região de Portugal que eu não conheço. Então eu não posso dizer o que eu penso. Só sei que existe. Ok. Estás cá em Portugal há quanto tempo? 6 anos, mas nunca estive para aquelas bandas. Ok. A pergunta. Então desculpa, que eu estou em off. Pois, nós temos a Catarina aqui atrás das câmaras, porque ela hoje está com os bebés. E não conhecendo o Alentejo, qual é a sua opinião sobre Portugal? Sobre os sítios que conhece? Olha, a minha opinião sobre Portugal é que é um país que acolheu a minha família de maneira tão calorosa, tão amorosa e tão solidária que eu só tenho coisas boas a dizer sobre esse país. Em Portugal, eu venho realizando projetos nesse período curto que, infelizmente, no Brasil eu passei muitos anos sem conseguir. E aqui eu tenho tido a oportunidade de realizá-los e tenho sido muito feliz aqui. Quando eu digo feliz, isso é real. Eu às vezes encontro pessoas que chegam do Brasil e a primeira frase que eu digo para as pessoas é o seguinte: você vai ser muito feliz aqui. Acredite, trabalhe, acredite que você conseguirá. Boa. Que gira. Boa. A pergunta para o próximo convidado. A pergunta para o próximo convidado qual é o significado da arte na sua vida? Ok. E qual é o significado da arte na tua vida? A arte para mim é o perfume da vida. Ai, que Ok. É a partir da arte que eu me realizo profissionalmente e principalmente espiritualmente. E eu tenho uma frase própria que diz o seguinte: a arte é o perfume da vida. E eu acredito muito nisso, porque sem a arte, a vida perde as cores. Uhum. E você pode ter uma prova, nós tivemos aí uma pandemia. Perdão, gente. Não há problema. Nós tivemos aí uma pandemia e graças à arte as pessoas não surtaram tanto. Foi graças à arte, as pessoas invadiram a internet para fazer shows virtuais, para fazer podcasts como este aqui que vocês estão fazendo, justamente para entreter as pessoas. A vida ela é muito exata e ela precisa da arte justamente para ter as cores diferenciadas. E eu acredito muito na força e no poder da arte. Eu trabalho na rua e eu vejo a prova de que a arte realmente é transformadora quando eu vejo de repente um cidadão em cadeira de rodas sendo empurrado por alguém durante uma música que eu estou tocando e dançar na minha frente.
alguém muitas vezes nas Canadianas, e as pessoas fazendo festa na minha frente. A arte o único presente que a arte nos dá é a alegria. A arte é a alegria. E para mim ela tem um significado muito forte, porque a arte também é o meu pão de cada dia. Que giro. Tu és músico de rua. Sou artista de rua, Ok. músico de rua. Ok, mas também és escritor, porque Escrevo. sabes que eu não sei se é coincidência, mas eu sou muito fã do Fernando Pessoa. Acho, se calhar foi o maior gênio que nós tivemos em Portugal. E se calhar no mundo, nessa área. Ele tinha coisas que a mim me atraem, a parte do misticismo e etc. Ele andou ali envolvido com o Aleister Crowley, simularam a morte, acho que do Aleister Crowley, uma coisa assim do género. Sim. E a parte dele ter muitos pseudónimos, não é? Sim. Heterônimos. Heterónimos, Uhum. sim, atrai-me especialmente. E a forma como ele escreve, porque eu andei assim viciado, li algumas coisas, depois fui comprar os livros todos que ele tenho na minha outra casa, e parece que é muita gente a escrever dentro de uma só. Não sei se Não tenho percebes o que eu dúvida. quero Sim. dizer. São muitos pensamentos compilados em um único cérebro. E então, pronto, fiquei curioso. Quando apareceu aqui o Fernando Pessoa, eu pensei, pô, fiquei curioso de perceber. E aquele livro fala sobre o quê? Quero conhecer a tua vida, mas fiquei curioso. Tá sobre. certo. Fernando Pessoa, ele foi um instrumento e o tema do meu trabalho de conclusão de curso na universidade, Ok. Cá ou lá? lá no Brasil. Ok. Eu fiz letras, português e inglês. E dentro da literatura, o meu poeta maior sempre foi, né, Fernando Pessoa. Eu não sou um estudioso do poeta. Eu gosto da obra, gosto muito da obra dele e já li muita coisa a esse respeito. E depois que a gente fez esse trabalho na faculdade, eu musiquei inclusive o poema Mar Português, que está gravado no meu CD, e a gente apresentou no final do curso, e serviu como trabalho de conclusão de curso lá no Brasil. E venho sempre trabalhando. E aí eu resolvi escrever singular Fernando, plural Pessoa, justamente por ser esta pessoa tão plural dentro de uma só, de ter várias facetas, várias identidades e se identificar como uma pessoa comum, como ele sempre se portou. E aí eu escrevi singular Fernando, plural Pessoa em 2016, e esse livro trata um pouco da vida do Fernando Pessoa e de alguns dos seus heterônimos em versos de literatura de cordel. A literatura de cordel é uma literatura típica do Nordeste do Brasil, de rimas, como a gente costuma chamar de rimas pobres, mas não pobre no sentido de vulgar, mas pobre no sentido de simples. Uhum. É mão, coração, né? Queijo, beijo, as rimas comuns e simples. E aí eu venho contando um pouco da história dele, dos seus heterônimos, em versos de literatura de cordel. Foi meu primeiro livro e foi o que me abriu as portas para vir para Portugal, que me incentivou e me deu vontade de vir a Portugal. O cordel, vocês têm lá, não comparando, porque acho que não é comparável, mas vocês têm lá, nós temos ali no Minho a malta que faz desgarrada, tipo desgarrada, e vocês têm a malta que faz Os repentes. os de repente. Sim, são Sabe os fazer repentes. isso? Repentes eu nunca fiz, mas eu conheço muita gente que faz. Ok. Uhum. Podíamos ouvir a tal música que Podemos. do Fernando Pessoa da composição. Ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Se a alma não é pequena, se a alma não é pequena. Ó mar salgado, quanto do teu sal, Portugal. Muito giro, muito giro. Muito bem, muito bem. Olha, vamos voltar ao passado. Eu queria saber, tu do Brasil és de onde? Eu sou baiano. Ah, sério? Isso, Carajé, nasci na né? Isso, tudo isso que você imaginar aí, vatapá, acarajé, sarapatel, capoeira, samba de roda, negros, Bahia de Todos os Santos, Elevador Lacerda, Salvador, axé, Ivete Sangalo e muitas tudo outras, lá. Caetano Veloso, Gilberto Gil, sem falar de Dorival Caymmi e João Gilberto. E Daniela Mercury. Exatamente, exatamente. E tu nasceste lá, exatamente, não é? Não em Salvador, nasci no interior da Bahia. Ok. Mas eu fui para São Paulo muito pequeno. Fui para São Paulo com 14 anos, né? E fui criado na grande capital. Mas é aquela velha história que nós temos lá. Quem é baiano é A gente baiano. larga a Bahia, mas a Bahia não larga a gente. Ok, ok. E a realidade lá, tu começaste por falar no início que aqui realizaste coisas muito mais rápido que demorarias a realizar lá. Porquê disso? Porque eu vejo o Brasil como um país com uma cultura muito forte, Riquíssima. Uhum. e eu já estive no Brasil e notei que lá, pelo menos talvez por ser português, facilitasse algumas coisas. Achei que lá fosse mais fácil as coisas, muito sinceramente. Olha, eu acredito que dentro das proporções tem as suas dificuldades, tem as suas facilidades. Né? Eu acredito que muito na questão que nada acontece fora do tempo e fora do lugar. Isso concordo. Se não aconteceu lá nesse período todo, é porque de repente era para acontecer aqui. E aqui estou. Okay. E digo mais, independentemente de ter tido dificuldades em realizar esses projetos lá, eu jamais deixei de acreditar que um dia eu os realizaria. Essas dificuldades tu encontravas de que forma? Principalmente financeira. É caro? Estes livros foram lançados cá? Foram lançados cá. Quanto é que custa lançar lá um livro, se não é descrição? Depende muito do tamanho do livro e do tipo de livro que você faz, que você lança. Por exemplo, um livro ilustrado ele é mais caro que um livro comum. Okay. Né, um livro só de escrita. Então depende muito da estrutura. Mas a partir de 600, 700, 800 euros você lança bons livros. Aqui. Uhum. E lá, esses valores sobem para quanto? Então, eu não sei lá, porque lá eu fiz um trabalho em 2016 e eu nem sei como é que estão praticando isso lá agora. Questão financeira. Uhum. Mas é que também não é tão fácil ganhar dinheiro, né? Você tem que ralar muito e você tem outras prioridades em si. E dentro de uma realidade em que o Mário Quintana já dizia, as pessoas não consomem poesia, não é algo que se consome. Pois não. Então não existe um aporte financeiro de retorno em poesia. O poeta hoje, ele é um romântico, que acredita no que escreve e que faz o possível para que as pessoas leiam e venham, talvez se não acreditar, mas pelo menos assimilar aquilo que ele escreve. E a poesia não pode faltar na vida. Pois não, mas eu acho que é a parte cultural, da forma como... Eu sou professor e acho que a forma como o ensino é dado, acho que a nível mundial está errado. Apostam em coisas que não têm tanta importância para a vida do ser humano. Por exemplo, a poesia acho que seria uma grande porta desde muito cedo. As crianças viverem isso, sentirem isso, ouvirem os pais, e não há muito essa prática. Acho que a nível mundial do que converso com pessoas, não há muito esse hábito. Eu costumo sempre dizer que é sinal dos tempos.
as pessoas costumam chamar de evolução da humanidade. Mas é o caminho que a humanidade vai traçando dentro dos seus parâmetros e das condições que lhes são apresentadas. As pessoas, o Piaget já dizia que o homem, o Vygotsky, que o homem ele é um resultado do meio em que vive, né? É um fruto do seu meio. Então ele vai acolhendo e coletando as influências que lhe são passadas, né? Eu sou privilegiado em dizer para você, e muito orgulhoso de dizer que aprendi a ler com literatura de cordel, com poesia. E isso internalizou e hoje eu vivo, né, eu tenho isso comigo sempre. Ok. Tu descobriste o artista em ti com que idade? Tens essa noção de quando houve o clique, tu perceberes, eu quero fazer isto, há aqui qualquer coisa que em mim é muito importante que seja exposta, ou não tens essa noção de tempo? O que que acontece? A arte em si e a música principalmente, ela começa nos verdes anos, né, de escola, e a gente vai descobrindo que tem uma certa intimidade e uma certa facilidade em desenvolver certos trabalhos, escrever. A escrita sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu me lembro que uma vez, voltando para a Bahia, eu estudava numa sala de aula do 9º ano, que era o último ano do fundamental, e para cada colega eu fiz uma poesia de despedida para cada um deles, e nenhuma ficou parecida com a outra. E eu sempre tive muito isso comigo, eu sempre fui muito de escrever e fazer pequenas crônicas, textos, pequenos contos, e também trabalhar muito com essa questão da poesia e compor, né? Músicas. Eu fui durante um tempo, participei da Católica, né? E sempre compus também muitas músicas voltadas para a religiosidade, músicas para Nossa Senhora, músicas gospel, né? E músicas populares também. A tal da MPB que a gente sempre fala, né? Tem várias músicas nesse sentido. Mas o violão, essa sede do instrumento vem dessa altura? Vem em paralelo? Sim, o instrumento vem da adolescência. Eu sempre costumo dizer que assim, eu nunca fui bonito. Mas, então usavas para conquistar, era... Entendeu? Sim. Então, é aquela história, se você não é bonito, você tem que ser inteligente. Então eu sempre percebi que quem cantava, quem tocava, estava sempre cercado das meninas, né, nessa questão, né? E a partir daí começaram as brincadeiras de sair nos finais de semana, nas sextas-feiras da escola. Eu tinha uns amigos que cantavam num barzinho, e aí eu comecei a ir para lá. Na segunda semana que eu cantei lá, a dona do bar mandou os amigos embora e me contratou. Mas eles foram para cantar em outro lugar. E a partir daí a coisa foi acontecendo. E eu digo para você que a Igreja Católica me ajudou muito nessa construção desse artista, porque foi dentro das missas, dos encontros, das animações missionárias, que esse músico foi se construindo, foi sendo construído. Tu acreditas muito em Deus? Eu acredito como o centro de criação, porque se eu não consigo explicar como é que se constrói uma melancia, eu tenho que acreditar que tem alguém superior por trás de tudo isso. Né? Olha, eu não consigo acreditar em Deus, mas concordo com o que estás a dizer. É inexplicável. Há algum misticismo em tão poucas notas fazerem tanta música diferente, entendes? Aí tem de haver qualquer coisa. Acho que ali há qualquer coisa. No resto, ainda consigo arranjar explicação para uma série de outras coisas, mas para ali não. Então, a questão de acreditar justamente nesta força suprema, eu não diria, né? Não, a questão da personificação é outra coisa. Mas esta força suprema que derrama esse dom. Por exemplo, eu tenho aqui 4 livros de poesia, né? Entendeu? Ninguém me deu isso de presente. Isso veio de algum lugar. Tu não achas que isso vinha de ti mesmo? Veio de mim. Sim, eu sei veio de mim, mas de repente eu posso ser um instrumento sendo usado nesse sentido. Entendeu? A questão do disco em si, né? Entendeu? O Fernando Pessoa escreveu o Mar Português. Quem foi que, né, a partir da observação, porque nós somos observadores, né? A partir dessa observação. Então, às vezes eu leio algumas coisas que eu escrevo e eu mesmo me coloco assim e falo,
como é que eu escrevi isso, em que momento, por quê e como, e por que saiu isso. E toda vez que se lê, principalmente aquele que escreve, toda vez que lê aquilo que escreveu, sempre tem uma outra interpretação, uma outra ótica. Penso eu dessa forma. E não deixo de acreditar, não tenho problema nenhum com quem não acredita ou coisa assim, mas eu sempre acreditei que existe realmente alguma, nem que seja uma energia, Sim. né, uma energia cósmica que faz com que as coisas funcionem. Eu concordo e não concordo em parte, mas respeito, porque eu também houve uma fase que andava aficionado a escrever um livro. Mas eu passo por fases muito diferentes na minha vida e muito complicadas, porque depois eu transformo-me naquilo e isso começa-me a criar problemas físicos e mentais e etc. E dá-me algum receio. E aconteceu muitas vezes, por exemplo, pegar nas coisas que escrevi e pensar, não fui eu que escrevi. Mas depois rapidamente percebo que se calhar não estou correto, porque o que estás a dizer é tipo dizerem se foram os alienígenas que fizeram as pirâmides. O homem tem capacidade para fazer uma série de coisas. Entendeu? Não é? E muito. Não acho que seja uma explicação divina. Percebo e respeito as pessoas que têm essa fé, porque também gostava de a ter, porque acho que traz um alento à alma, que se calhar às vezes, eu não sei se sinto essa falta, mas que há pessoas que precisam, com muita urgência, e há muita gente que precisa de Deus para ser boa pessoa, infelizmente. Não sei se percebes o que quero dizer. Com certeza. Que se não fosse Deus, o buraco seria muito em baixo. Com certeza. E então eu percebo o que queres dizer. Tu lembras da primeira canção que tu aprendeste a tocar e a cantar? Lembro. Queres mostrar? I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só, quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê. De repente ficou frio, eu não vim aqui para ser feliz. Cadê o meu sol dourado? Cadê as coisas do meu país? I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. Isso é de quem? Isso é de quem? Essa música é de um cantor chamado Paulo Diniz. Ok, E ele fez essa música para o Caetano Veloso quando estava exilado em Londres. ok, boa. É, Boa. na década de 70. Quando foi feito debaixo dos caracóis do teu cabelo, do Roberto Carlos, Também, nessa isso. fase, não é? Roberto foi visitá-lo e fez a música Debaixo dos Caracóis. Que giro, que giro. Uhum. Tu tens aí na tua guitarra, tens aí um género de uma lasca tirada. Isso é excesso de tocar? O que é? Sim, sim, sim. É? É. Que giro. Aqui eles ficam, Gasto, eles né? afundam, né? Sim, sim. Eles afundam aqui. Mas tens aí um e- sítio e especial, toca. com É. mesmo afundado. E na região que eu mais uso, né? Aqui eu uso menos, mas a região que eu mais uso é essa aqui, dos acordes primários. Que giro, que giro, que giro. Então, e tu depois, a tua vontade de vir para Portugal veio, qual foi o pensamento, qual foi a necessidade que tu tiveste de vir para Portugal? Olha, vir para Portugal era um sonho que eu já acalentava há muitos anos. E depois que eu escrevi esse livro, o meu filho Vinícius falou para mim o seguinte: pai, por que você não vai, de repente, divulgar esse livro em Portugal? O livro estás a falar de qual deles? Do singular Fernando, Ok, plural pessoa. Ok. Este foi Inclusive, feito no Brasil, então. isso. Inclusive eu mandei um exemplar para casa Fernanda Pessoa em Lisboa, Ok. eles me agradeceram e tudo. E aí a gente começou a amadurecer essa ideia. E ele falou assim: eu vou te dar de presente o seu passaporte para você e para minha mãe. E aí vocês vão. Ou então o senhor vai e fica lá um tempo, tenta ver o que acontece, não é? E depois o senhor volta. E aí a Célia, minha esposa, falou: não, eu também vou. E a gente começou a alimentar essa ideia de vir para cá. Exatamente. E aí nós tínhamos lá um comércio, nós tínhamos lá um carro e nós vendemos as nossas coisas, juntamos lá uns reais, trocamos por euros, compramos as passagens e viemos para Cara cá. da coragem. Isso. Uhum. Já e tinha um pré-planejamento, porque
como ela é espírita, ela veio Ela é trabalhar espírita? numa casa. Mas Uhum. recebe espíritos? Não sei, eu nunca vi ela receber espíritos. Ela é espírita kardecista. Ah, ok, pronto. Uhum. A minha Eu nunca curiosidade vi não receber percebo espíritos. Aham. Fiquei É. curioso só. Existem vários segmentos nessa área. E ela veio trabalhar nessa casa, e aí a gente acabou ficando por ali por perto mesmo, lá em Vila Nova de Gaia. Ok. E de lá para cá. Então, e nessa de vir para cá, eu e ela, o meu filho, a minha filha, meu genro e minha nora resolveram também vir. Que giro. E aí viemos, A família a toda. família toda. E já, graças a Deus, já nasceram aqui 2 netos. Boa. Um Parabéns. rapaz e uma menina. E depois a minha filha mais velha, que eu tenho 2 filhas que nós criamos, são sobrinhas da minha esposa. Um ano depois ela veio para ficar também com o filho e mora aqui também. Estamos todos aqui. Tá, a família toda aqui. Isso, só tem uma irmã dela que ficou no Brasil, que se casou e ficou lá, mas o resto, os demais estão todos aqui. Tu no Brasil também tocavas na rua? Não, no Brasil eu tocava em eventos. Eu sempre fui muito ligado às secretarias de cultura, Ok. a esses eventos. E eu também trabalhei num lugar chamado Centro de Referência do Idoso, Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia. Ok. E eu sempre trabalhei muito com idosos. E lá eu era arte-terapeuta. Eu desenvolvi oficinas ligadas à música e à dança e à arte em si, voltada para um público a partir de 60 anos. Que giro. Então nós fazíamos teatro musicado, Bumba Meu Boi, eu dava aula de violão para idosos, eu tinha um grupo de canto popular que a gente cantava sambas, né? Saíamos cantando samba pelo estado de São Paulo, pela cidade, ligados ao governo do estado. E sempre trabalhando com música. Era um projeto de saúde, mas que tinha a questão da arte como instrumento de promoção de saúde. Que giro. E cá não conseguiste abraçar o mesmo ofício? Então, aqui eu não consegui abraçar o mesmo ofício porque eu tive uma grande dificuldade em conseguir trabalhar em Portugal, principalmente por causa da idade. Foi o que me levou para a rua, sabia? Sério? É. Eu já cheguei aqui com 55 anos, Isso então é um foi muito problema cá? difícil. Eu encontrei uma certa dificuldade em encontrar um trabalho formal por conta da idade. Mas aí o meu filho de novo falou assim, vamos para a rua? Vamos. E fomos também é juntos. músico? Ele é instrumentista de percussão. Ok. Vamos para a rua? Eu falei, vamos. Porque no Brasil eu trabalhava na rua, mas sempre ligado a alguma secretaria. Por exemplo, a Secretaria de Cultura da cidade em que eu morava, a cidade de Balneário Camboriú, é uma cidade turística. Então lá tinham os navios de cruzeiro, por exemplo. Então, quando os navios de cruzeiro chegavam, na saída do ancoradouro, tinha um músico que ficava recebendo as pessoas. Esse músico era eu, né, cantando para os turistas, né? E também tinha uma praça de artesanato, como hoje eu canto aqui no Mercado de Gaia, onde as pessoas fabricam e produzem o seu artesanato e vendem naquelas barraquinhas para turistas. E eu ficava ali na beira, né, cantando também. Foi a partir daí que começou realmente o meu trabalho de rua. E hoje eu trabalho, graças a Deus, só com isso. E publico as minhas... E digo mais, é o meu trabalho de rua, minha arte de rua, que me possibilita publicar os livros, gravar os CDs. Já estou indo para o 2º CD. Boa. Boa. Tu não encontraste dificuldade nenhuma a nível de leis cá em Portugal para tocares na rua? Então, a primeira pagar coisa que eu alguma- fiz... Não, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o poder público, justamente. E na época me disseram que não havia legislação, que eu simplesmente teria que respeitar a lei dos decibéis, a questão de tocar muito alto, essa coisa toda. Mas que não existia uma legislação aqui na zona do Porto. Em Lisboa parece que tem. Em Coimbra depois também houve. Isso, mas aqui não existia essa questão. E aí a gente foi com a cara e a coragem, né? Fui lá para a Rua das Flores, foi onde eu comecei, só com a voz e o violão, sem coluna de Sem som, nada. sem nada. Depois eu fui para a Rua de Santa Catarina, Uhum. depois eu fui para frente da Livraria Lelo, Uhum. depois eu fui para Ribeira do Porto e depois eu me situei no Cais de Gaia, que é do outro lado do rio. Estava a ver se encontrava alguma. Eu já fui músico de rua e estava-te a questionar porquê. Porque nós ali em Coimbra também, numa primeira fase, não havia legislação, ou seja, Uhum. podíamos tocar onde queríamos, Sim. mas depois encontramos umas dificuldades derivadas de uma igreja
Nós, Ah, tá. é, Então, quando há essa questão da perturbação da ordem, né, dessa coisa, então realmente, se alguém faz uma queixa, a polícia realmente tira. Eu me lembro que uma vez eu levei uma coluninha de som para frente da Lelo, e aí apareceu um rapaz da polícia e pediu para que eu parasse, que alguém tinha reclamado. Então, nós foi ali na igreja, porque nós começámos por eu tocar e cantar, mas eu ainda tive muito tempo, mas eu fui por necessidade mesmo, para a rua, tocar. foi o meu caso. Pois. E então, só que para me aperceber, para Coimbra ali é muita gente a tocar, é muita gente a pedir, é muita gente a fazer ali na Baixa, e eu tive que começar a cantar no tom de mulher. O que me obrigou, e eu pecava aquilo com profissão, eu pecava às 9 da manhã, comia uma sandes de pão com batata frita e saía às 6 da noite. Eu geralmente começo às 2 da tarde e vou até umas 7 da noite. Então, assim, voltando a Todos falar... os dias? Sim. Voltando a falar da importância e de ser tão substancial esse trabalho que eu desenvolvo, graças a ele eu consegui fazer essas publicações. E o ano passado, junto com a Factory, eu consegui gravar meu primeiro videoclipe. Ok. Né? Fui fazer meu primeiro videoclipe e venho divulgando. Aí tem sido bem visto, tem sido bem aceito. E aos pouquinhos a gente vai entrando nessas redes aí e fazendo um trabalho. São os desdobramentos a partir do trabalho na rua. E se as pessoas te quiserem ver na rua, em que sítio? Eu fico no Cais de Gaia. Ok. Lá no Cais de Gaia tem um Sábado e teleférico. domingo também? Todos os dias. Todos os dias? Eu só não vou para lá quando chove. Boa. Eu fico lá no Cais de Gaia, na pracinha onde tem o mercado da Beira Rio. Bem ao lado ali tem duas casas que me fornecem, uma casa que me fornece energia, que é o Natas Douro, né? E tem também o Sancho Pança, que é o restaurante que fica em cima. São eles que fornecem lá toda a assistência para mim. Um fornece energia, o outro permite que eu guarde meu material lá para usar no dia seguinte, para não precisar estar indo e voltando. Fazem isso de todos forma os dias. gratuita. De forma gratuita. Fantástico. Uhum, Fantástico. E aí tem o pessoal do mercado, que lá tem um mercado, tanto o mercado formal quanto o mercado de artesanato, que são as pessoas os primeiros que me convidaram para estar lá, para cantar durante o período. Ok. Olha, eu queria te convidar a uma coisa que para mim seria importante e acho que para as pessoas lá em casa também. Eu gostava de ouvir tu recitares uma poesia tua. Com certeza. Achas que é possível? É. Eu vou, entretanto, tentar fazer aqui uma coisa que é baixar a luz, Uhum. assim, uma coisa baixinha, para a gente ficar assim com um ambiente mais... Vê lá se está giro nas câmaras ainda. Tá? Tu tens alguma que tu digas assim... Tem. Esta se calhar é Tem. uma das minhas preferidas. Sim. Consegues ler com a luz Sim, que tem? sim. Ok. Quando quiser, Quando tu quiser. pode ser. Coração de imigrante. Dentro do meu peito bate um coração de imigrante, que deixou para trás uma história linda e pujante, de como quem tanto sonha, como sonha uma criança, e põe o pé na estrada com amor e esperança. Dentro da minha mente há uma estrangeira alma, que como uma semente germina sempre com calma. Caleidoscópio de estrelas brilhando na noite linda, rebuscando uma saudade das noites de paz infinda. Braços que aqui me acolhem em terras já não distantes, afagos de tantas línguas a todos os imigrantes. Olhares estranhos vivos, espreitando o movimento. É a vida que vai seguindo, suave a todo momento. A minha alma imigrante, que aqui chega de mansinho, trazendo a fé pujante em busca de outro ninho, encontra-se sempre a ver no outro um grande irmão, e em todo sorriso terno que vem lá do coração. O meu país é a terra, e nela faço moradas. O meu cantar é na rua, nas praças e nas calçadas. Minha família é a gente que habita cada cidade. Juntos andamos sempre buscando a felicidade. Meu coração estrangeiro
aquecido pelo abraço, do amigo altaneiro, encontrado em cada espaço, é a prova viva de que somente os seres humanos resistirão nesta terra por muitos e muitos anos. Que se acabem as fronteiras, limites espaciais, que se criem territórios únicos e especiais, que todo imigrante seja filho de toda a nação, e que a grande pátria humana seja o nosso coração. Que lindo. Coração de Imigrante, esta poesia está no poema, no livro A Poesia da Alma, que eu acabei de lançar pelo Grupo Atlântico da Chiado Books. Se as pessoas quiserem comprar os teus livros, onde é que conseguem encontrar? Entrar no site da editora. Eu tenho aqui, olha, o livro A Poesia em Verso e Prosa. Esses dois aqui, ó, Poesia em Verso e Prosa e A Abelha, a Abelita e o Zangão Zeca Zangado. Esse aqui é um livro ilustrado, Criança. infantil. Ele também é feito em versos de literatura de cordel. Que giro. Conta a história de uma abelha que ia se casar com um zangão e perdeu o anel de brilhantes que ganhou dele de presente. Por ter perdido esse anel, ela começa a pedir ajuda para os outros insetos, para tentar encontrar o anel, né? Ok. E eles saem pelo jardim, pela mata afora, tentando encontrar. Então ela pede ajuda para a cigarra Carolina, ela pede ajuda pro grilo Galdino, ela pede ajuda para a aranha Amelinha, ela pede ajuda para todos os outros animais que por ali se encontram. Então tem Vagalume, Vivaldo, e todos os animais, eles têm o nome deles com a letra do tipo de inseto que ele é. Por exemplo, o pernilongo Porfírio, né? Então todos eles tentam ajudá-la a encontrar o anel de brilhantes, tá? Esse é um livro ilustrado, foi ilustrado com muito carinho por um amigo chamado Paulo Pinto, e é da Cordel de Prata. Se você entrar no site da Cordel de Prata e digitar Abelha, Abelita e o Zangão Zeca Zangado, você encontra lá. E também eu vendo lá onde eu trabalho. Okay. Poesia em Verso e Prosa da mesma editora, são poesias variadas também, Cordel de Prata. Este não conseguem ganhar em Portugal. Esse aqui eu vou reeditar em Portugal, que é justamente, eu tenho um grande amigo chamado Rolando Pérez. Uhum. Temos. Que ele está, e temos, né? Isso. Que ele está buscando uma editora para que eu possa reeditar este livro aqui, okay, de maneira mais cômoda. E eu também aqui, o Poesia da Alma, que foi o que eu acabei de ler, esse é do Grupo Atlântico, né? Que é da Chiado Books e outras editoras. É um livro que eu fiz agora e foi lançado há dois meses atrás. Esses dois foram lançados recentemente. Ok. E essas são as minhas obras. E está um disco para vir aí, não é? Tem um disco, esse aqui é o primeiro, o é o Pode Me Chamar, já e está vindo o segundo. Este o Pode Me Chamar é a música que puxa este disco? É a música que puxa esse disco, Vamos além de ouvir? Janete e outras. Ah, é? Pode me chamar, eu sou o cara que entra na noite, o rei da balada pela madrugada até chegar o dia. Pode me chamar, onde eu chego tá feita a festança, eu entro na dança, não sou mais criança, eu só quero alegria. Pode me chamar, tô calibrado, cheiroso, banhado, todo perfumado e o carrão tá ligado, eu só quero sair. E a mulherada me olha com graça quando eu vou invadindo a praça. Ferveção tá rolando maneira, não é brincadeira, chegou sexta-feira e nós vamos curtir. E a mulherada me olha com graça quando eu vou invadindo a praça. Ferveção tá rolando maneira, não é brincadeira, chegou sexta-feira e nós vamos curtir. Pode me chamar se é pra beber, pode me chamar se é pra dançar. Quero ver o dia amanhecer, quero laralaiá. Pode me chamar, você vai ver que agora o bicho vai pegar. A festa rolando pra valer, sem hora pra acabar. A festa rolando pra valer, sem hora pra acabar. A festa rolando pra valer, sem hora pra acabar. Pode me chamar. Muito bem.
Sabes que eu noto a tua composição é muito parecida com... Eu não consigo lembrar, é dele. É do compositor. Há um compositor brasileiro que comprou. A música soa-me... Tem uma música numa novela, acho que é a Tieta. Ele é muito conhecido, pá. Eu não sei se ele também não é Nando. Ele é Nando. Nando Cordel? Capaz de ser. É capaz de ser. Ele tem uma série de músicas muito conhecidas, não é? Muito conhecidas. Olha Nordestino para como você. Eu acho que isto é dele. Eu acho que é. E noto alguma coisa. Sim, com certeza. dali. São as nossas influências, as nossas referências. É giro. É uma musicalidade que está dentro de nós. Tu tens alguma balada neste disco? Alguma música romântica? Tenho. Existe um lugar lá no fundo do meu coração que está reservado a você, minha grande paixão. Existe um cantinho guardado dentro do meu ser que está quente e aconchegado, esperando você. Existe aqui dentro do peito um apaixonado coração que clama por tua presença, suave nem pensa, perdeu a razão. Existe aqui dentro do peito um apaixonado coração que clama por tua presença, suave nem pensa, perdeu a razão. Batendo ele está e acelera se você tá perto, querendo esta proximidade que faz tanto bem. Já não sabia a diferença entre o errado e o certo. Só sabe que o sol se acende quando você vem. Existe aqui dentro do peito um apaixonado coração que clama por tua presença, suave nem pensa, perdeu a razão. Existe aqui dentro do peito um apaixonado coração que clama por tua presença, suave nem pensa, perdeu a razão. Perdeu a razão, perdeu a razão. Muito bem. Olha, parabéns. Olha, nós vamos entrar aqui em dois momentos são dois momentos do programa que esta não podes dizer nem sim nem não. Eu e a Catarina vamos tentar fazer entrar, porque a Catarina está ali escondida. Queres ajudar agora? E o Nuno também ajuda? Não pode? Só tu? Isto, entretanto, vai aparecer agora um sketch para a mudança do quadro. E tu nunca pensaste na parte em cantar música sertaneja, nem nada do género? Fazer uma dupla sertaneja? Dupla? Já pensei. E não virou realidade, porquê? Falta de tempo. Ok. Já tinhas o companheiro para fazer a segunda voz? Serias a segunda voz ou a primeira? A segunda. Porquê? Já estamos a jogar? Já. Eu ainda nem mudei a cor. Mudas agora? Pá, parou. Não, agora isto tem de continuar este raciocínio, que eu estou Podes curioso. continuar com o raciocínio. Já vou mudar isto de mal, já nem sei mudar isto. Tá. Pronto, continuar com o raciocínio. Porquê a segunda voz? Porque sou tenor. Que giro. E já tinhas a primeira? Já tinhas alguém para fazer a primeira? Procurei. Cá em Portugal ou no Brasil? Lá no Brasil. Ok. Pensa em voltar para lá. Pensa em voltar. Penso Para viver de vez? para passear. Ah, só para passear, ok. Pensas em ficar em Portugal então agora para sempre, até... Verdade. Sabes que uma pessoa que ficaria bem a cantar contigo é o Rick, da dupla Rick e Renner. Acho que seria giro. Acredito. Tu és difícil.
Eu brinco com as palavras. Ok, vou entrar na tua intimidade. Hoje vai ser mais difícil. Sabes que no Brasil, tu, nesses longos anos de vida, nunca pensaste com um homem, uma experiência com um homem? Pensei, Mas... ficou no pensamento. Ok. Ele é terrível. Isto lidar com um poeta não é fácil. Pensa em tudo, Ok. Mas Mas tudo. Lá até na morte da bezerra. Ok, a morte da bezerra é importante. Não vai ser fácil. Queres deixar uma pergunta? Não. Olha que até hoje nunca ninguém conseguiu chegar ao fim sem dizer as palavras. Pode acontecer. Tu sabes quais são as palavras que tu não podes dizer? Sei. Não queres dizer lá para casa? Não queres dizer lá para casa? Estou proibido de dizê-las. Olha, eu vou-me render. És o primeiro. Agora já podes. Olha, vamos entrar no outro momento que é atenção em 5 minutos. Que é perguntas rápidas. Não, respostas rápidas, não é pergunta, é resposta rápida. Certo. O que menos gostas em ti? Repita. O que menos gostas em ti? O que menos gosto em mim? Uhum. O que menos gosto em mim? Meu temperamento. Tens um temperamento complicado? Eu não tenho um temperamento complicado. Eu tenho um vício de dizer a verdade. Ok, boa. Isso é importante. É. Isso já te prejudicou alguma vez? Se já te prejudicou? Já me prejudicou. Ok. Se pudesse visitar qualquer local no mundo, onde é que irias e porquê? Roma. Sou apaixonado por Roma. Ok. Vai ser... eu não tive a oportunidade ainda de ir a outro país, estando aqui em Portugal, porque quando eu ia começou a pandemia, e aí a gente se desprogramou todo, mas vai ser o primeiro país que eu vou visitar, o primeiro lugar que eu vou visitar, Roma. Ok. Sou apaixonado por Roma. Vaticano ou Roma? Roma em si, o Vaticano está dentro do programa. Okay. Durante muito tempo eu trabalhei com padres italianos e aprendi a amar este país sem conhecê-lo. Ok. A última coisa que te fez chorar? A última coisa que me fez chorar foi... Faz tanto tempo que eu não choro. A última coisa que me fez chorar foi a morte de uma grande amiga, Cristina. Ok. Se pudesses voltar no tempo, o que mudarias? O que eu mudaria, se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria a própria dinâmica do tempo. Ok. Eu não vou morrer sem? Eu não vou morrer sem conhecer Paris. Ok. Quanto tempo demoras para ficar pronto para sair de casa? No máximo 15 minutos. O último lugar que tu visitaste? 3. Vigo, Santiago de Compostela e Corunha. Ok. Comida favorita? Feijão com arroz, Picanha. bife e ovo frito. Picanha ou bife? Tem farofa. Baiano sem farofa não existe, minha filha. Enquanto houver farinha, baiano não morre de fome. Comida que não gostas? Comida que eu não gosto? Vai apanhar ali a pepeta do menino. Crua. Comida crua? Crua. Não gostas de sushi, etc? Comida crua. Não, aqui está crua. Não, por exemplo, de comer crua. Comida que não está pronta, eu não gosto. Ok. Qual foi a última música que te lembras de ter ouvido? Não vale ser tua. A última música que me lembro de ter ouvido? Sim. Uma música chamada Boys Don't Cry. Ouvi hoje de manhã. Dos Mamonas Assassinas? Não, Boys Don't Cry é de outra banda aí, que eu não lembro o nome. É porque as pessoas me pedem para cantar. Sim, eles E aí eu vou pesquisar para poder... Não, perdão. É uma música chamada Tennessee Whiskey. Não sei. É uma nem sei. de um cantor americano. Ok. Viva perder. O que é que costumas perder com frequência? O que eu costumo perder é o sono. Ok. Uma frase que te diz muito. Uma frase que me diz muito. O homem é do tamanho do seu sonho. Ok. 2 poetas.
Não está aqui, mas tenho curiosidade. 2 poetas, Fernando Pessoa e Mário Quintana. Não gostas do... Estava com o nome dele debaixo da língua, agora não me recordo. Mas tem um poeta muito conhecido lá, que seja eterno enquanto dure. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Gosto demais também. Ok. Último espetáculo que tu foste? O último espetáculo que eu fui foi o show do Milton Nascimento, aqui na Casa da Música. Não gostava de ter visto. Gostava muito de ter visto. Última vez que ficaste estressado? Última vez que fiquei estressado foi quando da morte da mãe do meu genro. Ok. Triste. Alguém te deve um pedido de desculpas? Se alguém te deve um pedido de desculpas? Se alguém me deve um pedido de desculpas, não, ninguém me deve. Ok. Algo que é feio, mas tu achas bonito? Algo que é feio, Mas tu achas bonito? que eu acho bonito. Mas ele percebe essa pergunta. Não, desse ninguém percebe. Ele percebe. Algo que é feio, que eu acho bonito. Não sei. Mas percebeste a pergunta? Ok. Uma frase que a tua mãe te falava com frequência? Todas as vezes que você sentir necessidade, não tenha vergonha de pedir. Mas jamais pegue o que não te pertence. Ok. Eu sou uma palavra que defina. Brasileiro. Ok. Um livro. Um livro. A Insustentável Leveza do Ser. De quem é Milan este? Kundera. Ok. Um filme. A História Sem Fim. Uma meta a cumprir de qualquer forma este ano. Concluí meu CD. Ok. Queria ser. O que é que tu poderias ser que a vida não te levou a esse caminho? Olha, eu não tenho nenhuma frustração com relação a algo que eu queria ser. Uhum. Com relação a profissional, a pessoal ou coisa parecida. Mas uma profissão que eu sempre admirei muito e sempre vi isso com muito carinho. O líder de uma nação no estilo do Barack Obama. Ok. Ou Nelson Mandela. Ok. Sabes que serias, se calhar, a pessoa indicada para tirar de lá o Lula e o outro maluco. Eu nem sei o nome dele. Eu vivo do lado de cá. Sim, Eu não mas tenho essa pretensão. Sabes que o Brasil precisava muito de alguém que tivesse vontade de o fazer acontecer, porque você tem um país ali magnífico e tem maus gestores. Precisa de muita coisa. Queria ter. Queria ter uma folha de papel em branco para poder escrever o quanto as pessoas são felizes ou não. Ok. Uma pessoa que tu queiras conhecer pessoalmente pode já ter falecido. Presidente Marcelo Rebelo. Ok. Gostavas de conhecer? Adoro o presidente Marcelo. Acho ele assim de um carisma, talvez por ser professor. Não o presidente, mas a pessoa. Ok. Independentemente dessa questão. Eu admiro muito. Até a serenidade dele, principalmente. Ok. Na noite passada, o que é que tu fizeste na noite passada? Dormi. Ok. Mas antes de dormir, eu fui numa festa da Itália que tinha lá no Cais de Gaia. Ok. Se fosses mulher por um dia, o que é que farias? Engravidava. Sério? Sim. Mas engravidavas para ter ou só fazias só praticavas o ato de engravidar? Não, eu engravidava justamente para conhecer a grandeza que é ser mãe.
Então, mas espera, então tu terias um bebê. Mas para engravidar tem que parir. Tudo num dia, ok, tudo num dia. Podia ficar horas a... Eu podia não, eu fico horas a nada fazer. Ok. Morro de medo de... Eu morro de medo, eu tenho medo do... Como é que a gente pode dizer? Eu tenho medo de ter medo. Ok. Daria tudo para... Daria tudo para poder abraçar de novo a minha mãe. Ok. Um político que tu admiras. Um político que eu admiro, Nelson Mandela. Ok. 4 palavras importantes para ti. 4 palavras importantes para mim. Obrigado. Por favor. Com licença e respeito. Ok. Eu vi que há pouco, quando te perguntei sobre uma frase que a tua mãe te falava, ficaste muito comovido. E fico sempre. A tua mãe já não está entre nós. Se ela queres deixar alguma mensagem para a tua mãe, esteja lá onde estiver. Sim. Passe o tempo que passar. A saudade jamais se acabará. Tu és filho único? Tudo o que a senhora me ensinou, eu venho procurando reproduzir durante a minha vida toda. Tenho certeza que onde a senhora estiver, e tenho isso como propósito, a senhora sempre se orgulhará de mim. A senhora se lembra que eu dizia, eu sou canhoto, mas não ando na contramão, porque foi a senhora que me ensinou a andar direito. Se hoje eu sou quem eu sou, eu tenho muita alegria em poder dizer que em todos os caminhos que eu passo, eu tenho o prazer de orgulhar e honrar o seu nome. Se hoje eu escrevo, é porque um dia a senhora me levou para a escola. Porque a senhora me disse o seguinte, eu não sei escrever, eu não sei ler, mas os meus filhos saberão. Eles não sofrerão esta cegueira. Eles enxergarão o mundo com os olhos das palavras e das letras. Mãe, a inteligência é uma aptidão física, mas a sabedoria é um dom divino. A senhora não sabia ler nem escrever, mas eu nunca conheci uma pessoa mais sábia, que tinha as palavras certas no momento certo para dizer para quem quer que fosse. Muito obrigado. A vida que me destes, eu estou procurando conduzi-la da melhor maneira possível. E muito obrigado por ter me permitido ser seu filho. E eu te amo. A tua mãe devia ser uma pessoa muito especial. É uma pessoa especial. Sim, sim, sim. E eu tenho a certeza que esteja onde ela estiver, que tem muito orgulho no filho que tu és e na família que tu... Eu não conheço a tua família, mas tu és uma pessoa muito especial. Obrigado. E olha, obrigado por este bocadinho que tu nos proporcionaste. Obrigado por partilhares connosco a tua arte, a tua poesia, a tua música, os teus sentimentos. E
Se algum dia precisares de alguma coisa a mais, sabes que podes contar comigo, podes contar ali com o nosso companheiro. E sim, seria giro acabares com uma canção tua. Quando eu aqui cheguei no aeroporto de Lisboa, muito me emocionei por chegar à terra de Pessoa. Ao chegar beijei teu chão, me senti feliz naquela hora e disse ao meu coração: desta terra nunca vou embora. Ao olhar teu horizonte, meu peito se encheu de esperança, meu coração de imigrante sorriu alto como uma criança. Senti o teu calor gostoso, como o abraço de um irmão. Céu azul maravilhoso, quem cantou meu coração. Portugal, uma paixão para ser celebrada. Portugal, Deus te proteja, terra abençoada. Portugal, das maravilhas dos descobridores. Portugal, da poesia e dos nossos amores. Portugal, um grande amor que carrego no peito. Portugal, amo demais tua gente e o teu jeito. Portugal, és um carinho em forma de nação. Portugal, sempre presente no meu coração. Terra de Camões e Cabral, Saramago e tantos trovadores, Herculano, Essa e Quental, dos nossos grandes descobridores, dos vales, aldeias e bons vinhos, das mais belas praias verdejantes, desta gente que com carinho acolhe todos os imigrantes. O lugar das possibilidades, de portas abertas ao futuro, terra da real felicidade, da paz de um quintal sem muro. Pátria mãe da língua mais bela, que fala direto ao coração, e a linda bandeira toda ela, orgulho de toda a nação. Portugal, uma paixão para ser celebrada. Portugal, Deus te proteja, terra abençoada. Portugal, das maravilhas dos descobridores. Portugal, da poesia e dos nossos amores. Portugal, um grande amor que carrego no peito. Portugal, amo demais tua gente e o teu jeito. Portugal, és um carinho em forma de nação. Portugal, sempre presente no meu coração. Portugal, és um carinho em forma de nação. Portugal, sempre presente no meu coração. Portugal, sempre presente no meu coração. Quando eu aqui cheguei. Eu só quero aproveitar para, me esqueci porque a conversa foi tão interessante, agradecer aos nossos patrocinadores. Lemon, eles fabricam estas camisolas muito giras,
que tem automóveis de várias marcas, especialmente Volkswagen, não é? Pelo que percebi. Eu acho que é. Procurem nas redes sociais, no Instagram e etc, que vão encontrar. Quero agradecer também à Tendência Coiffeur do Jean na Praia de Mira, que corta o cabelo e etc, e cuida da nossa imagem. Muito obrigado a todos. E olha, muito obrigado. Hã? Pois preciso. Isto não está fácil. Não está fácil. Olha, muito obrigado por este momento. Foi um prazer. Eu que agradeço imensamente. Olha, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar sobre a arte, abrem-se páginas novas na nossa vida. E eu sempre que venho a um lugar, eu chego um e saio outro, transformado. E essa experiência com vocês aqui, eu queria deixar registrado meu sincero agradecimento pela oportunidade e principalmente por poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho e poder dizer do que eu sinto. A emoção faz parte, eu nunca peço desculpa por chorar, porque chorar é do ser humano. E espero que em cada coração, em vocês, na vossa família, possa haver sempre essa receptividade. Eu sou literalmente apaixonado por Portugal. Sabe, eu digo para as pessoas que se for do meu merecimento e se eu tiver autonomia sobre isso, eu morro nesta terra. Tá? Amo demais esse país e tenho grande apreço por todas as pessoas. Essa música que acabei de cantar faz parte do meu videoclipe, do meu primeiro videoclipe, e foi a forma que eu encontrei para declarar este amor a este país, a esta terra abençoada. Muito obrigado, viu? Obrigado nós. Olha, fica curioso, uma pergunta para mim. Esse quadro fazia parte, era antes, mas fiquei curioso, uma pergunta que tivesses para mim. Uma pergunta para você? Faço. Que sentido você dá à sua vida? Qual o sentido que eu dou à minha vida? Que sentido você dá à sua vida? É uma pergunta difícil. Eu acho que vai muito também na situação da arte, porque sem ela se calhar não faria a música e no geral, não só a música, a literatura, a parte de vídeo e etc, são grandes pilares em várias fases da minha vida e vários momentos do meu dia, para que ele se consiga realizar e chegar ao fim do dia e eu pensar que estou vivo. Porque acho que há muito ser humano que vive, que está morto, que é morto em vida. Não sei se percebes o que eu quero dizer. Sim. Mas o maior sentido que eu tenho olha, o que está ao colo do Rolando, o que está ao colo da Catarina, o Léo, o meu outro futuro Bento. O maior sentido que tenho é lhe dar orgulho a eles, sabes? É eu chegar, quando eu não estiver cá, eles pensarem, olha, o pai foi um tipo porreiro. Pelo menos isso. É o maior sentido que eu dou à minha vida. Muito bem. Pronto. Isso é muito bom. Eu estava falando da minha mãe, a mesma coisa, com certeza futuramente eles falarão de você. Espero que sim. Sinceramente, espero que sim. Espero que sim. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. Obrigado.